Meu nome é Solange Tuari e eu participei como assessora na construção do currículo da cidade de São Paulo, na educação de jovens e adultos na área de arte. Essa construção foi feita junto com um grupo de professores que participaram do GT, grupo de trabalho, e também com os professores que participaram da consulta pública. É um trabalho colaborativo, feito com várias ideias, opiniões e partindo também da realidade da sala de aula, porque os professores que participaram também atuam na educação de jovens e adultos da cidade de São Paulo. A concepção da onde partimos, ela nasce da construção do currículo da cidade, do ensino fundamental em arte, que teve como base, a fundamentação a BNCC, que os professores estão conhecendo e se apropriando desde 2017, e também no debate e nos fundamentos do ensino da arte nos últimos tempos, a abordagem triangular do ensino da arte, os territórios da arte e cultura, cultura visual, o multiculturalismo. Então, existem muitas tendências educacionais que são colocadas hoje na contemporaneidade no ensino da arte. Isso veio a debate, nós conversamos sobre todas essas propostas teóricas e práticas, e a partir dessas ideias que se construiu o currículo. Então, o currículo, ele nasce de vários olhares, ele não tem um único direcionamento, porque o ensino da arte hoje ele também olha e a gente pode considerar várias vertentes teóricas e se alimentar de cada uma delas à medida que isso nos interessa. Então, o professor pode também ter esse olhar, que é um olhar mais amplo, um olhar que deixa ele mais à vontade para trabalhar com esse documento. A ideia foi construir um documento que fosse um norte para o professor, mas ao mesmo tempo respeitasse a sua história, a sua formação. Então, o currículo ele apresenta as 5 linguagens, as artes visuais, a dança, o teatro, a música e as artes integradas, também conhecida como híbridas. Muitos professores têm formação específica em uma área. Esse professor pode potencializar o conhecimento na sua área de formação, porém, é direito do aluno, do estudante, conhecer várias linguagens e se expressar em várias linguagens. Nesse sentido, é importante que o professor esteja aberto, e pela mediação cultural, ele pode alimentar esse projeto, também trazendo exemplos de outras áreas. Então, ele pode partir de um conceito, e aí, a partir desse conceito da arte que ele escolheu, pode ser um elemento de linguagem, pode ser um estudo de um artista, o estudo do processo criador desse artista, o material que é utilizado. Então, ele pode fazer relações com outras áreas do conhecimento na arte, as várias linguagens, assim também como a matemática, a geografia, a história. Então, a ideia é que o currículo ele se abra, ele não é um currículo fechado, ele está colocando coisas específicas da arte, a arte não está a serviço de outra área, muito pelo contrário, as áreas se integram e é importante que o professor trabalhe dessa maneira. Então, a preocupação na construção do currículo, nos momentos de discussão para construir esse material, esse documento, foi pensar como que o professor pode olhar para esse material, potencializar o seu trabalho e não perder a sua essência e ser autor. Ser o autor do seu próprio percurso poético, estético, artístico, educativo. O currículo da cidade, para o contexto da EJA, ele se estrutura a partir de campos conceituais, objetos de conhecimento e os objetivos que o professor tem para a sua turma a partir do estudo da sua realidade. Então, o currículo foi construído de maneira muito ampla. Aí o professor pode olhar para esse documento e falar, nossa, mas por onde eu começo? Na verdade, ele vai começar a partir daquilo que ele acha fundamental trabalhar, que está previsto no currículo, mas que ele considera fundamental trabalhar. Então, por exemplo, trabalhamos com as 5 linguagens, a música, a dança, as artes visuais, o teatro e as artes híbridas, que são citadas na BNCC como artes integradas. Então, o professor, mesmo que ele seja especialista numa área, ele pode olhar para o conceito de arte, por exemplo, vou dar um exemplo, tridimensionalidade. A tridimensionalidade, ela está presente
em várias linguagens. Eu posso falar da questão do tridimensional a partir da escultura, do palco, do corpo que dança, da voz que ocupa, né, o som que ocupa um espaço. Então, a partir de um conceito comum, o professor vai poder transitar em várias linguagens. É claro que ele vai poder potencializar mais na sua área de formação. A gente não estamos aqui defendendo um trabalho polivalente. Não, mas um trabalho interdisciplinar entre as linguagens. Então, a proposta é que o professor perceba que os campos conceituais, eles se repetem em várias linguagens. Ele também, os objetos do conhecimento, ele está presente em várias linguagens. E o professor pode estar associando um saber ao outro e ampliando o conhecimento junto ao aluno a partir do seu projeto. O currículo ele foi construído de uma maneira aberta, para que o professor tenha liberdade de também construir o seu próprio trabalho e ser autor do seu trabalho. Isso é uma coisa muito importante, né? Um trabalho autoral, mesmo que tenha as diretrizes curriculares, porque também é importante que o professor saiba quais são as questões assim, fundamentais do ensino da arte, né? Então, a ideia foi estruturar o currículo de uma maneira que o professor perceba lá os campos conceituais, os objetos do conhecimento, os objetivos, e a partir dali ele construa o seu próprio caminho, porque em cada unidade escolar da cidade, em cada turma, há as suas questões pessoais, singulares, e aí é o professor que sabe como melhor trabalhar. Então o currículo foi construído dessa forma, visando dar uma oportunidade ao professor e liberdade também, para que ele construa o seu caminho. Os campos conceituais, eles se aproximam da ideia dos territórios da arte e cultura. Essa proposta vem sendo trabalhada em São Paulo, no Brasil, pela professora Miriam Celeste Martins e Giza Pikoski, que foram as pioneiras em trazer essas ideias. E a partir, né, desses estudos, se constrói uma ideia de currículo rizomático, onde o professor pode caminhar junto com os alunos para onde tem maior interesse. Então, há um projeto inicial, há sempre um planejamento, mas o professor ele vai fazer um trabalho contínuo e processual. E esses territórios da arte e cultura, inicialmente eles foram colocados como uma proposta, né? Não é fechada, não tem uma coisa rígida, né? Então, mas inicialmente foi colocado como linguagens artísticas, forma e conteúdo, mediação cultural, patrimônio cultural, e com base, né, nessas ideias nós construímos o currículo da cidade junto com o GT, os professores que já atuam na rede, escolhendo campos conceituais, territórios que são mais próximos à realidade da cidade de São Paulo. Então, começamos, por exemplo, com um campo conceitual que é arte e tecnologia. A arte e a tecnologia andam juntas, isso não é novidade a gente dizer aqui, mas é importante que se estude quais são as mídias, como é que eu uso essas mídias, como são as redes de comunicação em massa, as redes de informação, como que a arte transita nesses espaços virtuais, como os alunos se nutrem esteticamente de todo esse material, como que os alunos podem usar esses recursos tecnológicos para criar arte. Então, esse campo conceitual, ele traz essa preocupação, e aí a gente teve a preocupação também de trazer isso em cada linguagem, para o professor ter uma relação com as linguagens, mesmo que ele seja especialista numa área, ele pode trabalhar pela mediação cultural a exemplos de outras áreas, né? Em contextos e matrizes culturais, a preocupação foi trazer a questão cultural, a história cultural dos povos que formaram o povo brasileiro, valorizando a matriz afrodescendente, africana e afrodescendente, valorizando a cultura indígena, valorizando a cultura europeia, porque nós fomos formados com todas essas culturas e continuam chegando culturas no Brasil, em São Paulo, por ser uma cidade muito grande, que recebe muitos imigrantes, esse contexto é vivo, contínuo, e a gente precisa olhar para essas matrizes do passado, historicamente, mas também fazer uma relação com a questão contemporânea. Então, dar voz, empoderamento, perceber as relações
e os conflitos, as tensões da cidade de São Paulo e como isso gera arte, gera cultura, como que o aluno entende a sua formação cultural, a sua identidade cultural. Então é um campo conceitual bastante rico que o professor pode explorar muito na área da arte. Os elementos de linguagem que já tinham sido propostos no Territórios da Arte e Cultura, dentro dos campos conceituais escolhidos para o currículo da cidade, na EJA, a preocupação foi: cada linguagem artística tem os seus códigos, os seus elementos, a forma de articulação desses elementos. Então é importante que o professor perceba que em artes visuais a gente tem a linha, a cor, o plano, o ponto, a forma, e como que a luminosidade, e como que para construir uma imagem o aluno percebe esses elementos e como ele aprende a utilizar. Existe há muito tempo o debate em relação ao objetivo de conhecer e dominar linguagens. Então, estudar o campo conceitual e elementos de linguagem ajuda o aluno e também o professor a perceber tanto os elementos de linguagem na construção da obra de arte, seja ela uma obra musical, cênica, ou visual, ou até numa linguagem integrada, como que esses elementos estão presentes, como que o som é articulado, quais são os parâmetros sonoros que o aluno vai conhecer, perceber, como que ele percebe o som, e aí como ele percebe isso dentro da música, né? As qualidades, as fontes sonoras, o timbre. Então existe uma complexidade de conhecimento em relação aos elementos de linguagem e a sua articulação na construção de uma obra artística. Então isso ajuda tanto os alunos a perceber e a fazer leituras de imagens, leituras ou momentos de apreciação de obras artísticas de diversas linguagens, como também a ser uma pessoa que se expressa por meio dessas linguagens, sabendo utilizar esses elementos de linguagem. É um campo bastante complexo, mas ele não precisa ser complicado, né? A arte não precisa ser complicada, mas ela é complexa e é importante que se valorize o ensino da arte pensando nessa complexidade, né? Pensando que existem muitas formas de construir linguagens artísticas e cada linguagem tem a sua singularidade, a sua forma de ser construída. O campo conceitual de corporeidade e identidade busca entender que esse corpo ele é cultural, ele está presente no mundo e esse mundo é um mundo cultural. Então esse campo conceitual ajuda muito o professor e os alunos a compreenderem contextos como, por exemplo, a autoimagem. Hoje os alunos eles postam muitas imagens, né, sua autoimagem, eles também analisam a imagem do outro. Mas como que é essa leitura desse corpo? Como que o corpo tem sido registrado na arte? Então, a ideia é a gente superar tabus, superar preconceitos da construção estética, a imagem do corpo, desde uma visão eurocêntrica, superar isso, achar caminhos para que o aluno compreenda a sua identidade corpórea, compreenda a sua expressividade, a sua estética corporal e perceba também quanto o corpo está presente na arte e como ele pode ser estudado. Então é um campo bastante interessante, bem contemporâneo e que atende à demanda cultural dos jovens e adultos que frequentam a EJA. Materialidade é uma área muito importante a ser estudada na escola, num projeto em arte. E por que dessa importância? Porque é a matéria que dá forma, que dá sustentabilidade à linguagem artística, à expressão, à estesia, né, que está presente, a poética que está presente na obra artística. E é importante que os alunos compreendam como é que é essas escolhas. A escolha de uma materialidade não é ao acaso, eu vou pintar com essa tinta ou vou usar esse suporte. Hoje na arte contemporânea existe uma relação entre matéria e poética, intenção artística. Então o artista muitas vezes escolhe determinado material porque é aquele material que vai potencializar a sua ideia. Ele vai ser um meio, um veículo para que a sua ideia, a sua intenção poética chegue à expressividade e ao apreciador. Então é importante, tanto do ponto de vista de conhecer como que as obras são construídas e as escolhas de materiais que os artistas fazem, como também do aluno investigar que materialidades são interessantes nos seus projetos artísticos.
Então, a materialidade é uma questão bem importante no ensino da arte, é uma questão contemporânea desse ensino, e conhecer os meios, os suportes, os veículos, as possibilidades, matérias orgânicas, matérias industrializadas, matérias que os alunos podem reaproveitar, trabalhando com a questão da sustentabilidade. Então, existe uma riqueza muito grande nesse campo conceitual, a materialidade. O mundo do trabalho. Esse é um campo conceitual bem importante para trazer dentro da educação de jovens e adultos, porque na cidade de São Paulo há uma diversidade de atendimento, né? O público é bastante diversificado e dentro desse público há estudantes com interesse em se colocar no mercado de trabalho. E as linguagens artísticas trazem conhecimentos que estão presentes em várias profissões. O cinegrafista, alguém que trabalha com áudio, quem trabalha pela internet hoje, que lida com imagem, que lida com produção de sites. Há um mundo muito diversificado e que conhecer arte pode abrir vários caminhos. Então, relacionar esse mundo do trabalho ao ensino da arte, à construção, ao estudo da arte, pode realmente deixar mudar concepções, abrir novos horizontes em relação ao universo do trabalho, as profissões que estão ligadas à questão estética e como que isso é construído. Então, nós temos várias linguagens artísticas, por exemplo, as linguagens convergentes, que a gente cita no documento, que é a publicidade, a arquitetura, a moda, design. Essas são profissões que elas estão ligadas à arte, mas elas não são exclusivamente artísticas, porque elas têm uma diferença em relação à intenção artística, a intenção também da funcionalidade dessas proposta, né, dessas áreas de atuação dos profissionais, mas que elas usam estudos, né, elas se alimentam, se nutrem nos territórios da arte para poder construir as suas habilidades e competências. Então, conhecer as linguagens artísticas, as produções, os conhecimentos ligados a várias profissões é muito importante. O patrimônio cultural é uma área de conhecimento fundamental a ser estudado na escola. É importante que o aluno desenvolva o sentimento de pertencimento, né? Ele pertence a uma comunidade, ele pertence a um grupo cultural, ele pertence a um tempo histórico, né? E ele se sentir sujeito dessa história, dessa sociedade, enquanto sujeito participativo e consciente. Ele vai ajudar a contribuir com a preservação dos bens culturais, materiais e imateriais, além de perceber como que isso acontece na sua vida, né, no seu cotidiano. Então, a relação, né, do conhecimento entre cotidiano e o conhecimento que se faz na escola, ela é fundamental para o aluno se perceber enquanto um ser cultural que está no mundo, vivendo esse mundo culturalmente. Então, o patrimônio cultural é bastante interessante, ele abre um leque muito grande. O professor pode trabalhar desde o conceito de patrimônio material, por exemplo, um prédio, uma pintura, uma escultura, uma partitura de música, ao patrimônio imaterial, como a dança, a música. E é todo o patrimônio que foi construído pelo povo brasileiro, que ainda permanece, e aquilo também que não permanece, mas é tradição, que ficou na história. O aluno pode perceber um pouco da sua própria história e identidade enquanto brasileiro, enquanto paulista, né? Pensando no contexto da cidade de São Paulo. Então, pesquisar sobre o patrimônio cultural abre muitos caminhos e amplia bastante o conhecimento da arte. O processo de criação é um campo conceitual que abre portas para os estudantes perceberem como eles criam, o que os move a criar, né? E como que o artista cria, o que moveu esse artista a criar, qual foi a sua motivação, qual foi a sua intenção, por que ele escolheu determinada linguagem, determinado material, determinado assunto para falar. Então, isso pode transformar aqueles trabalhos escolares que às vezes os alunos eles ficam um pouco achando que é um trabalho que o professor encomendou, mas não, é um trabalho dele, onde ele vai investigar o processo de criação dele. Então, trabalhar com a ideia de memória, intenção artística, poética, sabe? Pesquisar o que o aluno entende por poesias na arte.
Então, o processo de criação, ele é um campo conceitual, uma área de estudo que pode focar um pouco mais esse olhar para o aluno compreender como que o outro cria e como que ele mesmo cria. O currículo ele vem para contribuir com o professor. É importante que o professor perceba isso. Ele foi construído por educadores, né, especialistas em arte, né? Então houve toda uma arte em educação, toda uma preocupação de olhar para a realidade da educação de jovens adultos na cidade de São Paulo, olhar para o contexto dos elementos que fundamentam, os teóricos que fundamentam o ensino da arte, né? Estudos feitos há algum tempo no Brasil, principalmente da década de 1980 para cá, e como que tudo isso pode reverberar na sala de aula. Porque é o professor, é você, professor, que sabe melhor qual é a sua realidade, qual é a demanda que você tem à sua frente. E olhar para um documento é olhar com esse olhar sempre, com esse foco de visão. Você vai olhar para o documento, mas você vai perceber o que esse documento potencializa na minha prática e que relações eu construo com ele. O nosso sonho, né? Quem participou da formulação do currículo e quem participou também depois na consulta pública, é que esse documento seja uma coisa viva, não fique na estante, né? Que o professor possa olhar para isso e falar, poxa, eu não tinha pensado em trabalhar por esse caminho, olha que interessante. Isso aqui eu já venho fazendo, mas aqui está mostrando de uma maneira mais organizada, no sentido de por onde eu posso caminhar. Então, nossa intenção, né? Eu acho que o sonho de quem participou de todo esse debate é que o professor, quando olhe para esse material, se veja, se perceba, se busque nele e se reinvente, construa coisas novas que possa contribuir com a sua prática, né? O currículo vem para contribuir com o trabalho que você já faz. Nesse sentido, o currículo ele vem para orientar a sua prática, professor, mas ele foi construído de uma maneira que respeita também a sua história, a sua formação e as suas escolhas pedagógicas, os seus sonhos pedagógicos, né? Porque cada professor tem a sua intenção pedagógica diante da realidade, e diante do que você sabe, conhece os alunos e como que você vai encontrar caminhos. Então é importante que o professor olhe também para esse documento com esse olhar aberto, né? Não é um material que vem fechar o seu trabalho, muito pelo contrário, ele vem dizer que existem algumas coisas que são fundamentais serem trabalhadas na escola, na educação de jovens e adultos na área de arte. Coisas que você muitas vezes já vinha trabalhando, só que não tinha usado o termo, porque às vezes que a gente escolheu lá um termo como materialidade, forma e conteúdo, elementos de linguagem. Então você pode encontrar alguns termos dentro do currículo, como um todo, dentro do documento, que são coisas que você já faz cotidianamente na sua escola, mas que agora a gente trouxe um estudo, um olhar científico, um estudo sobre isso, né? Nos debruçamos sobre cada campo conceitual, sobre cada objeto de conhecimento, e a partir desse norte, né? dessa ideia que foi formulada nesse documento, o desejo é que você se encontre nele e que potencialize, né? E faça um trabalho bem mais interessante no sentido de buscar inovações, buscar compreender mais o universo da arte. A ideia foi trazer a arte cada vez mais para a sala de aula. E a arte enquanto uma potência de linguagens, uma potência de conhecimento e relações, interações com o universo do estudante. As orientações didáticas, elas foram trazidas para o documento como exemplos, uma forma de olhar para o documento, a primeira parte que traz a questão histórica do ensino da arte, traz os quadros que são apresentados de maneira didática, o professor pode olhar aquele material e trabalhar da maneira que ele achar mais interessante. Então, é uma maneira de olhar para os campos conceituais, os objetos de conhecimento e os objetivos. E a partir daí, a gente trouxe alguns relatos de experiência, mostrando sequências didáticas e projetos integradores. Mas eu acredito que você, professor ou professora, tem a sua história. E ao olhar para o currículo, também vai lembrar de vários projetos que você já desenvolveu e que você pode potencializar ainda mais
essa visão, esse planejamento a partir do documento que a gente apresenta aqui. Boa sorte, professor. Acredito que você vai fazer um excelente trabalho.